andando com o pastor, sendo guiado pelo pastor, a ovelha atravessa o vale da sombra da morte. Um vale perigoso, o vale da dificuldade, o vale da escuridão, o vale onde você não vê as coisas com clareza, não sabe o que está acontecendo, a sua vista não alcança muita coisa, você não tem muita ideia do que é que está acontecendo. Você tem que ficar, de fato, à deriva do pastor, absolutamente. Você não pode contar com nada mais e com nada menos do que o pastor. E talvez aqui tenhamos encontrado uma possível razão para passarmos pelo vale da sombra da morte. Para ser o próprio pastor quem nos conduz ao vale da sombra da morte. Porque há uma coisa que não passar nesse vale da sombra da morte que faz sentido. Este vale da sombra da morte é que realmente nos leva a uma situação de plena, total e irremediável dependência do pastor. Porque no vale da sombra da morte, ou a ovelha conta com o pastor, ou não tem a mínima possibilidade de não morrer. Então parece que o passar por esse vale da sombra da morte é um exercício espiritual. É um exercício de comunhão, de aprofundamento da comunhão. Então é isso, por exemplo, que deve ter levado Jó a dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E quando é que ele tem condições de dizer isso? Depois de ter passado pelo vale da sombra da morte. Quando tudo com que ele podia contar não estava mais ao alcance da mão dele. Não podia mais, tudo que ele podia ter como recurso e lançar a mão como recurso não estava mais ao seu alcance. Ou ele confiava no seu Redentor, ou entregava-se à morte, como a própria esposa dele sugeriu. Então esse texto é muito complicado. Esse texto nos fala de algo no relacionamento com Deus que nós nem sempre gostamos de ouvir. Que andar com esse pastor significa que eventualmente, não é todo dia, não é toda hora, mas eventualmente, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Com uma agravante, será o próprio pastor que nos levará para lá. Será o próprio pastor que nos levará a passar pelo vale da sombra da morte. Por isso a pergunta angustiante: será que o meu pastor não conhece nenhum outro caminho a não ser passar por esse vale perigoso, esse vale propício à emboscada? Porque essa é uma característica desse tipo de vale. Ele é propício à emboscada. Ele é propício ao perigo. Ali nesse vale não tem para onde correr. Se o inimigo decidir atacar, ele está com a faca e o queijo na mão. Ele dificilmente vai conseguir alcançar o seu intento, a menos que o pastor defenda a ovelha. O vale da sombra da morte é um lugar onde a ovelha está absolutamente à mercê da misericórdia, da eficácia do pastor. Ela não pode fazer absolutamente nada. Então esse texto diz que aqueles que andam com esse bom pastor, eles têm experiências extraordinárias. Eles não têm falta de coisa alguma. Eles podem repousar em pastos verdejantes de tão saciados que estão.
Eles podem beber água tranquilos, porque as águas que o pastor os leva a beber são águas de descanso. Então, eles não precisam ter medo de correnteza. É uma água que está adaptada à possibilidade dele. Ele é quem restaura a sua alma, perdoa os seus pecados, cura suas enfermidades, transforma a sua vida, por amor do seu nome. Tem uma aliança com Deus, uma aliança que faz com que a pessoa esteja ligada ao nome do pastor. Não tem erro. Não tem erro, não tem problema, não tem dificuldade, aparentemente. A não ser o fato de que esse pastor, que nos faz repousar em pastos verdejantes, esse pastor que nos leva para junto das águas de descanso, esse pastor que refrigera a nossa alma, esse pastor que nos guia pelas veredas da justiça, esse pastor que atrelou o seu nome a nós, é ele mesmo que nos leva a passar pelo vale da sombra da morte. E não há ninguém que ande com Deus e que não seja levado a passar pelo vale da sombra da morte. Por lugares perigosos, lugares de sofrimento, de angústia, onde você não pode mais contar com os seus sentidos, porque eles estão embotados pelo ambiente. Os olhos não conseguem ver. O ambiente, o clima, é um clima de morte. E é interessante, ele dá esse nome ao vale. Vale da sombra da morte. A ideia de que a morte está à espreita o tempo todo. Você está sob risco o tempo todo. É um lugar propício para a morte alcançar alguém. Essa é a ideia. Lugar propício para a morte alcançar alguém. É o vale da sombra da morte. Ou seja, você vai entrando no vale e percebe que o sol sumiu. Que é uma sombra que é lançada sobre o vale. Que tapa o sol. Que impede os olhos de alcançar o sol. E quando você se dá conta, essa sombra foi lançada pela própria morte, que está espreita. É um momento de perigo, de angústia, de densidade, de intensidade, de medo, de pavor, de situações não explicadas, de coisas que a gente não sabe exatamente como definir, de situações de risco. E o curioso nesse texto é que a ovelha está passando pelo vale da sombra da morte, porque foi o pastor que escolheu esse caminho. Não é uma ovelha desgarrada, não é uma ovelha em pecado, não é uma ovelha em crise, é uma ovelha seguindo o seu pastor. E o pastor escolheu passar pelo vale da sombra da morte. E a ovelha diz: ainda que eu passe, não temerei, porque ele está comigo. Isso significa que ainda que a ovelha já tenha experimentado repouso em pastos verdejantes, ainda que a ovelha já tenha experimentado águas de descanso, refrigério na alma, veredas da justiça, esta é uma ovelha que aprendeu que o segredo da vida dela não são os lugares por onde ela passa, mas com quem ela passa. Essa é que é a diferença. O segredo da vida dessa ovelha não é por onde ela vai passar, mas quem a conduzirá em todos esses caminhos. Essa ovelha tem essa consciência de que andando com esse pastor vai ter momentos de refrigério absoluto. Vai ter momentos
de descanso. Vai ter momentos de saciedade plena. Mas também vai ter momentos de sofrimento, de angústia e de dor. Porque Ele mesmo vai fazê-la passar pelo vale da sombra da morte. Como fez com Jó. Como fez com Daniel. Como fez com Jeremias. Como fez com Isaías. Como fez com Elias. Como fez com Paulo. Como fez com Pedro. Como fez com todas as suas ovelhas. Todas as ovelhas deste pastor tiveram a experiência do vale da sombra da morte. Porque esse pastor anda também por esse caminho. Ele nos leva a experimentar o sofrimento. Ele nos leva a experimentar a dor. Ele nos leva a experimentar essa angústia de perceber que está num ambiente sob a espreita da morte. Ele nos leva a andar por esse caminho cuja sombra que nos cobre é a sombra da morte. É Ele que vai conosco. Agora é interessante que a ovelha pode dizer: não temerei. Não temerei. É interessante, porque ao dizer isso, esta ovelha nos dá um segredo. E o segredo é o seguinte: andar com esse pastor significa a garantia de que eu nunca mais precisarei ter medo de nada. É essa garantia que ele me dá. Ele não me dá a garantia de que eu sempre andarei por lugares seguros. Ele não me dá a garantia de que os meus adversários não tentarão me atacar. Ele não me dá a garantia de que eu não verei o sofrimento. Há irmãos que dizem: pare de sofrer, venha cá, vem para a igreja. Vem para a igreja X, Y, Z, nós vamos orar por você, nós vamos fazer a campanha dos tantos meses de oração, etc, e você vai parar de sofrer. Mas essa ovelha que escreveu este salmo diz que o pastor dela, que faz com que nada lhe falte, a faz andar pelo vale da sombra da morte. E se você conversar com todos os filhos de Deus em todas as épocas da história da ação de Deus neste planeta, você não encontrará um filho de Deus que não tenha, em plena comunhão com Deus, passado pelo vale da sombra da morte. Porque este é o lugar onde finalmente a ovelha só tem o pastor. Não tem mais nada. Nos campos verdejantes, a ovelha ainda tem campo amplo para correr, para fugir. Parece que ela tem recursos nas águas de descanso. Ela pode até tentar atravessar o rio, que as águas são de descanso, elas não são corredeiras. Parece que nas outras situações o ambiente é propício. O ambiente é tão propício que é possível até que a ovelha se esqueça do pastor. Por alguns momentos. O ambiente é muito confortável, é muito seguro, é muito tranquilo. É possível que nesses ambientes de pleno refrigério, de pleno descanso, onde tudo vai de vento em popa, a ovelha corra até o risco de, por segundos talvez, minutos, talvez dias, esquecer-se do pastor.